paz do Senhor, a graça que esteja sobre todos nós. Esse é mais uma página agraciada pelo nosso Senhor, que são imitadores de Jesus Cristo. Esse é um momento de gratidão que o Senhor tem concedido a nós. E eu gostaria de transmitir para você hoje uma mensagem de Deus, na qual poderá fortificar cada vez mais a sua fé. Mas antes de tudo, eu gostaria, se você pudesse orar comigo, que abrisse o seu coração para você receber essa palavra primeiramente. Bendito Pai, eterno celestial, te dou glória, Pai, porque o Senhor é misericordioso. A sua graça e o seu amor prevalece sobre todos. Neste exato momento, peço-te, Senhor, com glória e virtude, meu Senhor, abre o coração, Senhor, dos ouvintes, a fim de que ouçam a sua palavra e com sobre ela, Senhor, te glorificam cada vez mais. Que o seu nome seja revelado, porque foi o Senhor quem instruiu e foi o Senhor quem inspirou essa palavra. Então, como é o Senhor quem instruiu e também quem inspirou, eu te peço, Pai, que abra essa mensagem para nós, para entendermos a sua plenitude e a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Eu gostaria de fazer algumas leituras sobre alguns homens da fé, sobre algumas atitudes que eles tomaram diante de Deus. Esses homens, na verdade, eles conheciam alguma coisa. E sobre uma dessas coisas é que eu quero falar com você neste momento. Ouça, se você ouvindo do que eu tenho para te falar hoje, e se você apenas aplicar isso que você tem, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E ele mesmo também, através do apóstolo Pedro, ele disse que eu reconheço, eu tenho certeza de que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, se você abrir o seu coração de tal maneira que essa mensagem ela possa atingir até o seu coração, você vai perceber que é a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu com eles, também pode acontecer com você. Porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todo mundo chegue até a maturidade, até um certo conhecimento. É por isso que eu gostaria, se você tivesse aí a sua Bíblia agora, só que esta Bíblia aqui eu vou ler ele na versão Bíblia Viva, que também é uma das traduções da NVI, que é a Bíblia Internacional, da linguagem de hoje também, entendeu? Eu vou ler ele no livro de Salmos 119. Vamos ver algumas atitudes de alguns homens de Deus, o que eles falaram para Deus e como que eles chegaram até essa conclusão. Então, hoje vamos aprender como aplicar o que eles aplicaram. Começando no Salmos 19, no verso 27. Esse salmista ele falou assim: ajuda-me a entender as suas instruções para a minha vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditar sobre elas. Ouça, isso aqui é um pedido de ajuda. Ele está dizendo, me ajuda a entender. Primeira coisa que ele disse é para ajudar. Me ajude a entender e seguir as suas instruções. Agora, temos duas coisas. Não apenas entender, mas também ele está pedindo como ajudar. Depois, para fazer o que com isso? Ele disse depois para eu seguir isso. Então, isso pode agora nos dar a entender de que quando você recebe alguma coisa para Deus, você tem que receber de Deus e dar uma sugestão para Deus. O que você vai fazer com isso? Se Deus te dá alguma coisa, o que você vai fazer com isso em seguida? É o que esse salmista está dizendo. Ajuda-me a entender e seguir as suas instruções para a minha vida. Assim poderei descobrir as suas grandes obras e meditar sobre elas. Então, ele está dizendo para Deus, se Deus ajudasse ele iria meditar essas palavras. Isso significa o tempo todo. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele quer que você pratique isso. Isso chama-se sabedoria. Agora vamos ver o outro no 31. No 31 ele disse, apego-me à sua vontade revelada, por isso, Senhor, não permita que eu seja envergonhado. Agora, o outro aqui, ele também está dizendo a mesma coisa. Ele disse que vou segurar a sua palavra a partir de agora.
A palavra que o Senhor revelou para mim, eu vou segurar ela agora. Eu vou segurar ela para que eu não seja envergonhado. Ouça, se você segura a palavra de Deus, você jamais será envergonhado. Porque a vontade de Deus é essa, que você segure a palavra deles. Agora, se você recebe a palavra de Deus, por que Deus iria te envergonhar ao público? Por que Deus iria te envergonhar diante dos seus familiares? Quando você recebe a palavra de Deus, Ele não pode te envergonhar sobre isso. Muito pelo contrário. Você receberá elogios diante daqueles que estão diante de você. Porque isso é a graça de Deus. Agora veja o outro, no 33, o que ele fala? Ensina-me, Senhor, a cumprir as suas ordens escritas, então eu obedecerei a elas até o fim da vida. Esse outro está a dizer para Deus ensinar ele as palavras para ele meditar e cumprir. Ele disse que eu vou cumprir e fazer isso até o resto da minha vida. Esses salmistas, eles sabiam uma coisa grandiosa. E o mesmo ainda ele fala no 36, faça o meu coração amar mais a sua vontade revelada, em vez de querer a riqueza desta vida. Ou seja, me deixa conhecer mais a sua vontade. Me deixa conhecer o que o Senhor quer, do que eu querer as coisas deste mundo, que são riquezas passageiras deste mundo. Agora, veja o outro aqui. No 59, ouça o que ele falou. Quando paro para pensar sobre a minha vida, eu trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Outro aqui ele disse que enquanto que eu ouço a sua palavra, ela me traz uma revelação. A sua palavra, ele me faz ver como que está a minha vida. Então ele disse que eu, quando ouço a sua palavra, eu a mim mesmo, eu me olho a mim mesmo, eu paro para pensar sobre a minha vida. O que eu quero na minha vida? Por que Deus quer isso? Por que Deus quer que eu faça isso? Deus quer que eu faça aquilo. Por quê? Esse salmista, ele sabia de que quando recebia alguma coisa de Deus, é porque Deus queria que ele fizesse alguma coisa. Então ele disse que quando eu paro para pensar, sobre a minha vida, eu trato sempre de abandonar os meus caminhos errados para andar segundo a sua vontade revelada. Então ele percebeu que a maioria dos erros cometidos na vida não era a vontade de Deus. Ele disse que os meus maus caminhos, ou seja, minhas decisões erradas, eu que tomo decisões erradas, eu que faço coisas erradas. Então, para Deus, nada é impossível quando o homem reconhece certamente de que a culpa maior é minha, não de Deus. Deus não está tão interessado no momento em que você sempre fica culpando outras pessoas pelos seus erros. Deus não quer isso. Deus não pretende isso de você. O que Deus quer é que você reconheça, assim como esse salmista. Ele disse, quando eu paro para pensar, e eu começo a analisar minha vida, como que está a minha vida, onde é que eu devo melhorar? Sabe quando você para pensar na vida, é o momento que você pensa, onde é que eu tenho que melhorar? Não procura culpado. Não procura quem é culpado na sua vida, mas sim procura onde eu posso melhorar. Onde é que você pode melhorar na sua vida? Deus, ele quer que você tenha esse tipo de atitude. Pensa sobre isso. Onde que eu tenho que melhorar? Oh, meu Deus, se o Senhor pudesse me dar apenas esse momento, onde que eu poderia melhorar? Eu quero melhorar, mas me ensina a melhorar. Sabe, Deus gosta assim. O homem, quando reconhece que ele está errando, ele quando reconhece que não pode fazer mais nada. Agora, vamos ver o outro salmista ainda. O que ele fala? No 66, ele diz, ensina-me a tomar decisões certas e aplicar bem a sua sabedoria, pois confio nela plenamente os seus mandamentos. Uau! 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 Me ensina a tomar decisões certas. Então quer dizer que você também pode tomar decisões erradas na vida? Assim como um outro salmista, quando ele diz, quando eu paro para pensar sobre a minha vida, eu trato sempre de abandonar meus caminhos errados. Quando você para e pensa na sua vida, significa que você está errando em alguma coisa. Quando Deus te dá a reflexão sobre alguma coisa, a reflexão de Deus é para você entender
onde é que você está errando. Você já ouviu aquelas pessoas que sempre dizem que Deus faz agora e nós só entendemos depois? Pois é. Deus, neste momento, Ele está chamando a sua atenção para você refletir onde você está errando e para você voltar para Ele. Porque Deus é cheio de misericórdia. Ele é amor. Ouça, Deus é tão amor, quanto mais do que você possa imaginar, porque o nosso Deus é cheio de amor. Conheça o que Deus quer na sua vida. Esse é o plano dele. O plano de Deus é você reconhecer. Primeira coisa é você reconhecer. Segunda coisa é você pedir. Terceira coisa é você aplicar. Essas três coisas é o que Deus quer na sua vida. Reconheça onde você está errando. Ele não está te obrigando sobre isso. Ele veio e quer te ajudar. Ele quer te ajudar onde você está errando. Não onde você está acertando. Porque onde você está acertando é porque você já sabe que não precisa de ajuda. Ninguém ao fazer algo certo precisa de ajuda. Somente quem está fazendo algo errado é o que pede ajuda. Mas nós temos ajuda daquele que é precioso o tempo todo. Então esses salmistas, ele conhecia alguma coisa. Um dos segredos são esses. Se você ler no Salmos 51, o Davi ele disse, a partir dos versos 6, Davi disse, eu tenho a certeza e eu conheço de que Deus ama. O que Deus ama? Ele disse que Deus ama encontrar sinceridade no coração do homem. É o que Davi disse. Eu tenho certeza de que Deus ama encontrar sinceridade no coração do homem. Então, por isso aqui, ele disse que me ensina a tomar a decisão certa. Você pode tomar a decisão certa, achando que está fazendo coisas certas, na hora certa, mas mesmo assim fazendo coisas erradas, no momento errado. Mas você tem que ir atrás da verdade. Ele disse que eu sou a verdade, a vida. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. É somente Ele, Jesus. Então essa mensagem que traga a consolação no seu coração, que você reflita sobre a sua vida, onde você quer que Deus te ajude, e depois que Deus te ajudar, seja como esse salmista, me ajuda a entender a sua palavra e eu aplicar e andar sobre ele. Não apenas peça ajuda para Deus e ficar parado, não. Você quando pede ajuda de Deus, e se Deus te ajudar sobre isso, agora você pega, ande agora com Ele, caminhe agora com Ele, porque Ele tem muito mais para te dar. Ouça, se alguém te ajuda hoje, é porque Ele tem mais para te ajudar. Nunca se limite quando alguém te ajude por alguma coisa, é porque Ele ainda pode te ajudar mais. Se alguém consegue te entregar alguma coisa, é porque ainda pode te dar mais. Porque a vontade de Deus é essa. Quanto mais você recebe, mais você dá. Foi isso que Jesus disse. Aquele que muito receber, muito será cobrado. Agora, isso não é momento, ou não significa negativamente, porque Deus ele quer que quanto mais você recebe dele, mais você ensine para os outros a serem como você. Assim, Deus vai se alegrar grandiosamente na sua vida. Glória a Deus para sempre. Amém.